A Brené Brown fala no livro A Coragem para Liderar que a gente precisa de líderes destemidos e culturas mais corajosas. E a gente concorda com isso aqui na Estalo. Queria trazer para vocês alguns insights sobre os obstáculos da liderança mapeados pela Brené nesse livro. E o primeiro deles, que chama muito atenção e a gente acredita ser um dos grandes desafios, um grande obstáculo da liderança, é que a gente evita conversas difíceis. É comprovado em pesquisa que naturalmente a gente evita momentos de tensão na liderança. A gente empurra com a barriga aquelas conversas que precisariam ser realizadas. Quando a gente vê, passou um tempo, passou meses e a gente não tratou do assunto. E esse problema que antes era pequeno, ele vai ganhando força, ele vai ganhando impacto. E eu tenho certeza que tu já viveu na tua liderança situações em que tu acreditava que aquele colaborador ia perceber, ele ia se dar conta, ele ia enxergar que aquele comportamento não estava ok, era óbvio que ele ia conseguir fazer esse raciocínio. E digo para ti que no papel de líder é tua responsabilidade tratar do que precisa ser tratado. Trazer clareza para esse colaborador. A gente acredita que não entrando em conflito talvez seja mais fácil de manter a simpatia, manter o bem-estar do ambiente e construir um ambiente seguro para os colaboradores trabalharem. Mas na verdade é o inverso. A gente precisa ampliar a transparência, a clareza, para que a gente possa construir um ambiente de confiança e, em consequência disso, um ambiente seguro. Quando a gente evita uma conversa difícil, uma tratativa que precisa acontecer por algo que vai contra os valores da companhia ou que tá errado, tá equivocado no comportamento daquele colaborador, a gente traz para o grupo, para a equipe, o tom de que isso é possível, isso é viável e isso é permitido. E se isso é permitido, começa a abrir brecha para muitas outras questões que são permitidas. E quando a gente vê, a gente está contaminando um ambiente inteiro com comportamentos que a gente não gostaria, porque simplesmente a gente não conseguiu tratar de um pequeno ponto, que no primeiro momento era pequeno, e não evoluímos nessa tratativa como líderes. Não tem como tu não trazer essa responsabilidade para ti na tua liderança. Assumir que tu vai precisar trazer a tua coragem à frente para lidar com situações e ter conversas claras, profissionais e adultas com relação a comportamentos que não estão atendendo às necessidades daquela situação e daquela companhia. Não fazer isso só vai trazer mais problema. E eu garanto para ti que ao longo da tua jornada da liderança, esses problemas eles vão se acumular. E aí, a partir disso, a gente vai ter reflexos que nós não vamos conseguir mais tratar. Então, é muito importante que tu perceba, se não existe hoje um método, um processo de feedback formal dentro da companhia, onde tu tenha lá de tempos em tempos, de 6 em 6 meses, ano a ano, tu oficialize o teu feedback num ritual formal, onde tu possa fazer esse registro, tu pode fazer isso todos os dias, independente do ritual, independente do movimento formal. A gente deve, sempre que possível, trazer à tona o ponto crítico do que está acontecendo na relação com o teu colaborador. Então, mesmo que tu espere um momento ideal, um momento de conversa, muitas vezes é esse timing de empurrar com a barriga, que nós chamamos, que leva ao descontrole da gestão da tua equipe. Ali tu mostra a permissividade do que não pode ser permissivo. E também procrastina algo que tu vai ter que lidar. É como se a gente estivesse alimentando um monstrinho e ele vai vir para fora, ele vai crescer em algum momento. Então é muito importante que tu perceba hoje na tua equipe, faça essa análise de impacto, quais são os comportamentos que tu precisa tratar dentro da tua área e que talvez tu ainda não tratou. Quando eu tô falando aqui em conversas difíceis, eu tô falando de problemáticas, de pontos críticos que precisam ser vistos e tratados. A mesma coisa acontece em pontos positivos, tá, gente? Muitas vezes a gente não elogia, a gente não avisa que aquele comportamento é digno de elogio e isso faz com que ele não se perpetue.
O líder tem este poder de influência, de comunicação, e vocês precisam usar isso no dia a dia. Então, para agora que tu tá vendo esse vídeo e pensando a respeito do assunto, e faz aí uma reflexão sobre quais conversas tu ainda não teve com o teu time e que tu precisa ter. Não deixa para amanhã. Se esse é um dos obstáculos da liderança já mapeados pelas pesquisas e pela teoria tão digna, né, da Brené Brown, tão especial, ele já nos dá o caminho, ele já nos diz que eu preciso tratar disso. Se eu já sei que eu preciso tratar disso, já tá consciente, eu só preciso ter atitude e ir lá fazer realmente essa conversa da melhor forma possível, da forma que eu consiga tratar, para não gerar mais desgaste e não trazer mais problemática para a tua gestão. Vai lá e conversa. Não vamos deixar essa conversa difícil se manter lá escanteada, parada. Trata disso o mais breve possível, que tu vai ter resultados muito melhores na tua gestão.